Essa é a sexta canção composta por 26 compositores e o nome dela é Sempre a Mesma Canção. É sempre a mesma canção, um zumbido no coração, girando feito um peão, que vem no vento da memória, cruzando a ponte sobre a escória, me leva e traz de volta pro começo da velha história, caminhando de dentro a fora, no espelho, na imagem, no som, no alto-falante da alma, na velocidade da calma. a vida repleta de tons, colhendo as palavras no ar, aspirando, pirando, inspirando a multidão. Olha, eu sempre me lembro de estar cantando. Eu não lembro de um Big Bang onde eu passo a cantar. Eu nasci em 62, então, pô, imagina, 66, 67, Sgt. Pepper, Jovem Guarda, tudo acontecendo e eu não tinha muita noção, eu só estava recebendo aquilo, mas a presença de Roberto Carlos era constante. Minha mãe gosta de música e gosto variado, desde Toquinho Vinícius, Maria Creuza, Nat King Cole e tal. E meu pai zero, meu pai militar, ele ouvia um Julio Iglesias e tal, mas não era ligado em música. Lembro que tinha em casa um vinil de hinos americanos, America the Beautiful, Estátua da Liberdade assim na capa, e é um disco que eu nunca ouvi. Mas eu me lembro com muita intensidade aquela presença da Jovem Guarda e os bonequinhos, as roupas, não era só uma música, era todo um tempo, toda uma informação muito intensa assim, para uma criança, tudo muito colorido, aquela coisa da psicodelia, tudo meio misturado com o elefantinho da Shell, mutantes, heróis Marvel, era tudo um monte de informação assim, tudo meio embolado, e a música estava ali no meio. Mas aos 5 anos, uma professora, minha mãe é professora também, uma professora amiga dela, pediu para minha mãe que ela me levasse a um programa infantil, um programa tipo de talentos mirins, para eu cantar. Eu disse, olha, seu filho canta o dia inteiro na sala de aula. Então, com 5 anos, eu fiz uns 3 ou 4 programas de TV e eu tenho umas lembranças muito vivas, assim, de estar ali nos bastidores, nos bonecos, no cenário. Eu cantei Roberto e uma vez eu fui com 2 meninas, 2 amigas minhas, cantar alguma coisa do Trio Esperança. E aquilo me pareceu muito natural. Eu me lembro quando eu fui ao filme, fui ver o filme Roberto Carlos de Aventura com meu pai, e eu vi aquilo, eu falei, cara, isso é uma boa profissão. Eu acho que isso é uma coisa legal de se fazer na vida, tipo, né, faz música, cinema, garotas, aventura, helicóptero, barco. Gostei. Comecei a estudar alguma coisa com 14, 15 anos, um violão e tal, mas aí chegou a hora de, né, começar a pensar seriamente numa profissão, no vestibular e tal, e eu optei por jornalismo. Nasci no Rio, a gente morava no Rio, com 10 anos meu pai militar foi transferido para Florianópolis. E aí eu comecei a entrar muito pesado na coisa das trilhas internacionais da Globo, com muita Motown, primeira vez que eu ouvi Superstition, primeira vez que eu ouvi Don't Mess With Mr. T, e Diana Ross, Jackson 5, e os brancos, né? Elton John com Skyline Pigeon. E no ano seguinte meu pai foi transferido para Brasília. Em Brasília eu descobri os Beatles, eu tinha 11 anos. Eu me lembro do impacto de ouvir, tipo, You Won't Be Long. You Won't Be Long, yes. Uau! Foi uma coisa assim, falei, que é isso? A asa do avião, o coração no meio da bagagem, o ticket na mão e a sensação que
Estamos de passagem, nada a declarar. Só penso em chegar em casa pra poder te ver e te abraçar. As nuvens lá embaixo, o seu retrato no meu celular. As luzes da cidade, eu me pergunto onde você está. Ah, se eu tivesse tipo um GPS pra te localizar, meu anjo lá do céu, lá do céu. Agora eu tenho que ir e ficar sozinho pra seguir o meu caminho de novo nessa estrada, esperando a hora da chegada. A estação, o aeroporto, a rodoviária, o posto de plantão, o pôr do sol. Agora eu tô na área e o tempo que passou parece que aumentou. O amor que se alimenta da saudade. Agora eu tenho que ir e ficar sozinho pra seguir o meu caminho de novo nessa estrada, esperando a hora. Agora eu tenho que ir e ficar sozinho pra seguir o meu caminho de novo nessa estrada, esperando a hora da chegada. Eu fui para Brasília em 74, estava acontecendo uma cena fantástica, aquelas vertentes já, o rock progressivo, o hard rock, Led Zeppelin, Genesis, Yes, Emerson, Lake and Palmer, uma coisa muito Pink Floyd. Mas assim que meu pai foi transferido de lá depois de 3 anos, cheguei em São Paulo em 77, eu estava começando a se perceber a revolução do punk. Clash, Sex Pistols, Ramones, a coisa estava ficando diferente. Aí eu comecei a estudar, eu pedi para estudar violão, estudei um pouco de violão clássico e eu estudava canto lírico também. Eu fiz 4 anos de canto lírico e comecei com 16 anos. Aí eu tinha aula de canto para ler e cantar aquelas coisas, azulão e tal. Chegou uma hora que eu encontrei o Schiavon, o Luiz Schiavon do RPM, eu estava com 16 anos justamente no ensaio, a gente começou a compor juntos e preparar uma banda que a gente queria ter. Na época a gente adorava, tipo, Terço e Mutantes, a gente queria ter uma banda de rock progressivo, com teclados, ele tocava teclado, formado em piano clássico. E ele me falou, eu quero colocar uma música no Festival 79, Festival da Tupi. E o Luiz me perguntou, pô, você não faria uma letra? Eu queria protestar contra o fato de você não poder escrever uma música instrumental. Por que necessariamente tem que ter letra? Eu falei, tá bom. Vamos fazer. E eu comecei a compor com ele assim. Ele fazia a música, eu fazia a letra. Eu nunca tive muita mística com isso. Para mim, era uma coisa que eu tinha que fazer. Até porque na faculdade de jornalismo você lida com isso e você tem prazos para entregar as matérias. Eu comecei a trabalhar como freela, fazendo críticas de disco de rock na Som 3, uma revista que na época eu estava super orgulhoso, porque o Ezequiel escrevia lá, na Maria Baiana escrevia lá. Enfim, tem que fazer um negócio e você senta lá e faz. Os que me pediu a letra e eu trabalhava muito à tarde, eu estudava de manhã e à tarde era o meu período de me dedicar à música. Assim, eu ouvi muito Tropicália, Chico e Caetano e Milton, Gil. Então, o universo da sofisticação da palavra, da MPB,
me atraía muito e o meu inglês era limitado. Minha coisa como letrista vinha muito da MPB. Ouvir o que a música está te dizendo, tentar sentir a emoção, né? Enfim, dos lugares onde aquela melodia está te levando e traduzir aquilo e vestir a melodia com a letra. Eu faço sob medida para a canção. Então existe a melodia, então eu tenho que chegar ali, contar as sílabas, montar. Essa ideia ficou boa. Então às vezes você consegue resolver na divisão, às vezes a ideia escrita, a ideia do pensamento está interessante, mas ela não está cabendo ali na melodia. Então você tem que editar aquilo. No espelho, na imagem, no som, Paulinho sabe o que é bom. Eu já estava escrevendo há quase 4 anos. Eu sabia o que eu não queria, mas eu não sabia fazer o que eu queria. E eu fui para Londres escrevendo como correspondente, mandando as notícias lá para Som 3 e tal. E lá eu fiquei 6 meses sozinho. Na casa que eu aluguei um quartinho lá no sótão, tinha um violão, e aí eu fiquei, bom, agora vai ter que sair, cara. Isso aqui eu vou ter que aprender a fazer esse negócio. E com o songbook dos Beatles, ia tirando música, uns Vigus, uns Caetanos e não sei o quê, e fui tocando, e lá eu começo a fazer as primeiras canções. Se eu não me engano, Louras Geladas veio de lá, embrião de rádio pirata. Ainda em Londres eu começo a me corresponder com o Schiavon. Eu estava lá em 83, que foi um ano incrível, que a imprensa americana chama de segunda invasão britânica. A primeira sendo os Beatles, os Stones, The Who, nos anos 60, e essa era Duran Duran, Culture Club, Echo and the Bunnymen, Joy Division, Bowie com Let's Dance. Uma cena muito efervescente do Tecnopop, estava mudando tudo. E eu me correspondendo com ele, eu dizia, cara, tem uma coisa de teclado, mas não é aquele teclado sinfônico que a gente trabalhava. E ele falou, porra, eu tô acompanhando isso, e eu tô aqui com esses instrumentos, com essas máquinas Dramatics, bassline, porra, vamos fazer. E quando eu volto pro Brasil, aí a gente começa a trabalhar já focado. Nós fizemos assim, tipo 70% do material do RPM no quartinho, que ele morava na casa dos pais, e algumas músicas minhas, outras músicas dele, eu fazia as letras, e aí é um exercício, ao mesmo tempo, conseguir, né, construir aquela estética que você está procurando, ao mesmo tempo filtrar o que você ouvia. Não é um processo 100% consciente, nem sempre você consegue fazer o que você está querendo fazer. Você tem uma outra coisa na cabeça que você está, digamos, se inspirando ou qualquer coisa assim, mas sai completamente diferente, porque vai sair diferente.